Oi, gente. É tempo de alegria, de festa, de folia, mas a gente também tem que falar de saúde. Esse período de carnaval é um período que a gente sabe que existem várias relações, as pessoas experimentam de tudo, as pessoas extravasam muito, e a gente hoje vai estar falando um pouquinho aqui sobre a responsabilidade, né, de se cuidar, dos métodos de prevenção. A gente vai estar com os nossos convidados de hoje que vai estar nos ajudando a estar falando sobre essas questões. A gente sabe que o carnaval, as pessoas se entregam mais, principalmente as relações sexuais também, mas a gente está aqui para falar de respeito, de segurança, de prevenção, de cidadania para você que está em casa. Então hoje, no nosso programa, a gente vai estar falando sobre um carnaval com responsabilidade. No nosso programa, Deu Positivo. Gente, você que está aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, se inscreve aí, né, para estar acompanhando todos os nossos episódios do programa Deu Positivo, um conteúdo bem legal. E se você também quiser estar nos seguindo nas redes sociais, eu vou estar deixando aqui para vocês. O nosso Instagram é o @AstraLGBTSE e o nosso Facebook é Astra LGBT Sergipe. E se você quiser estar falando diretamente com a gente, eu vou também deixar aqui o nosso WhatsApp, que é o 7998127 5585. Também, se você quiser, você pode estar falando através do nosso direct do Instagram. Né? Aí tem várias oportunidades, várias opções de formas de contato para você estar falando com a gente. Gente, o carnaval é o maior evento de rua que a gente tem aqui em nosso país, né? Atrai milhões de pessoas e a gente sabe que isso também implica em algumas questões, principalmente no âmbito da saúde. Então, para a gente estar falando um pouco sobre prevenção, a gente tem dois convidados, né, que são figuras icônicas aqui no estado de Sergipe, que vai estar nos ajudando nesse debate de hoje. E eu tenho a maior satisfação e o maior orgulho de falar um pouco sobre o nosso primeiro convidado, né, que tem um currículo extenso. E a gente fez um resumozinho para estar dando tempo da gente estar falando da importância dele aqui em nosso estado. Ele é natural de Aracaju, médico formado pela Universidade Federal de Sergipe em 1981, com especialização em medicina preventiva e social. Ele coordena o Programa Estadual de DST-AIDS desde 1987 e ele leciona biologia desde 1982. Hoje, a gente tem a honra de receber no nosso programa Deu Positivo o guardião da prevenção em saúde aqui em Sergipe, Dr. Almir Santana. Dr. Almir Santana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer participar dessa discussão sobre o carnaval, né? Você falou carnaval com responsabilidade, carnaval com saúde, então eu acho muito importante esse bate-papo aqui. Obrigada, doutor Almir. Também, a gente está recebendo aqui hoje, natural de Fortaleza. Ela foi a primeira drag da Parada LGBT de Sergipe em 2002. Já se apresentou em diversos salões de festas de Aracaju, clubes e boates. Também abrilhantou conferências, eventos em universidades, secretarias, hospitais e eventos filantrópicos em Aracaju e no interior do estado. Das várias homenagens e prêmios que recebeu ao longo da carreira, o mais importante para ela foi o título de cidadão aracajuano, concedido pela Câmara Municipal de Aracaju em 2012. Com vocês, a maravilhosa, a icônica Caroline Principal. Obrigada, Carol. Obrigado você pelo convite, obrigada à Astra, né? E é interessante, importante a gente estar lembrando de uma festa que todo mundo participa, que acontece, né? Mesmo com muita vontade, eu adoro. Mas é interessante a gente falar de saúde, de cuidado, né? Cuidar da gente, cuidar do outro. Gente, assim, né? A gente aproveitando que ela tá assim tão deslumbrante hoje, né, Carol? É bem característica, bem em homenagem também ao carnaval. Carol, a gente já queria começar perguntando como é que surgiu Caroline Principal. Então, quando eu cheguei aqui em 99, fiquei participando do Dialoguei. E o Dialoguei tinha o chá das 5, que a gente falava que era o 5 o'clock tea. Aquela coisa bem, Tá. né, Londres. E a gente fazia o chá salgadinho para todo mundo se encontrar das sextas-feiras. E aí a gente fazia um showzinho, uma brincadeira. E ali surgiu. Eu já com a idade avançada, porque o pessoal começa a se montar com 16, 18 anos. Eu já tinha 32, 33. Mas deu certo, porque dali surgiram. Teve uma pessoa trabalhando na loja e que nosso costureiro João Araújo Hum. e sugeriu que eu fosse fazer um desfile na porta da loja, no calçadão, no centro da cidade. Então aí chamou a atenção, muita gente
adquirir o telefone, pegou o cartão e a partir daí começou as festas a acontecerem. E era um cachê irrisório que eu cobrava, né? Porque eu não sabia como era aquilo. E depois tornou-se minha profissão durante acho que 10, 12 anos. Eu vivi realmente com os cachês da drag queen aqui em Sergipe. Foi um serviço prestado e por conta disso e da militância dos movimentos LGBT eu recebi o título em 2012. Ai, Carol, eu acho assim, acho maravilhoso você trazer um pouco dessa sua experiência, né, de como surgiu, até porque inspira outras pessoas, né, que tem a arte drag também nas veias. Mas, Carol, a gente aproveitando que tá nesse momento do carnaval, queria saber como era o carnaval, né, daquela época, como era o carnaval que você participou aqui anos atrás, ou você contar um pouco de como foi a sua vivência do carnaval. Na verdade, eu vim de Fortaleza, como você já falou, e meu mundo lá era muito de esporte, né? Eu não participava muito de carnaval. Chegando aqui, eu participei sim, porque já a drag já combinava com todas as festas. E tinha o Gente Gentíssima, né? A gente sabe que aqui teve os grandes bailes do nosso saudoso Lisboa. Eu conheci a história de Lisboa quando eu morava em Salvador, mas eu não participei. Quando eu chego aqui, ele já não estava mais entre nós. Mas tinha o João Barreto Neto, que fazia o Gente Gentíssima, né? Que era um baile carnavalesco no Cortinho Guiba, fez no mercado, fazia no Banese. Eu participei de algumas com as minhas fantasias e tudo, competi, tive baile de competição, fui júri também de outros. É, mas os bailes mais antigos eu não posso falar que eu não estava aqui. Eu tenho 25 anos que moro aqui. Mas esses últimos que eu vi daqui do Gente Gentíssima, eu acho que era muito tímida Uhum. essa questão de falar em prevenção, né? A gente falava DST, HIV, AIDS, agora é IST. Era justamente isso, Carol, que eu ia perguntar, né? Contar um pouco de como era o carnaval dessa época que você chegou aqui, mas saber se naquela época existiam ações de prevenção, se tinha campanha de ST, HIV, AIDS, se nesses bailes de carnaval existia esse trabalho. Não, no baile não tinha por ser fechado. Uhum. A gente sabe que sempre teve é, esse surto que surgiu, né, na década de 80, da questão AIDS, que atingiu muito a comunidade LGBT, e daí se fortaleceu o movimento enquanto busca de soluções. E isso trouxe muito trabalho, muito fortalecimento das ONGs para a autoestima dessa população e para o cuidado. E daí vem projetos e vem muita coisa com as parcerias, juntamente com o Estado, que sempre aqui em Sergipe, eu acho que por conta da figura do Dr. Almir Santana, a gente Sim. sabe disso, é uma figura nacional, né, uma personagem, uma personalidade nacional nesse sentido de cuidado de saúde. E essa parceria fortaleceu. Nesse momento, os bares fechados a gente não via, mas qualquer movimento de rua que era público, a gente sempre estava vendo o trabalho do Dr. Almir Santana, junto, porque também aí trouxe o Camisildo, Uhum. tinha antes o bloco da prevenção, né? Mas os antigos bailes, eu acredito que era tímido, porque eram ambientes fechados e não tinha ainda esse fortalecimento das ONGs LGBTs. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o Camisildo, sobre outras questões mais à frente, mas aí eu queria aproveitar, doutor Almir, e já passar para o senhor estar falando como era a sua atuação, né, com relação à prevenção no baile dessa época, nesses bailes de carnaval antigamente, como era a sua atuação com a prevenção. Nem sempre era possível, mas em alguns momentos a gente fazia campanha, tipo só distribuir, disponibilizar os preservativos. Não tinha no início muita condição material, então a gente começou realmente só pela camisinha, não tinha muitos recursos, não é? Naquela época também a gente tinha uma letalidade muito alta do HIV e isso me angustiava. Por um lado, a gente tinha uma letalidade alta, por outro lado, não tinha o que fazer em termos de medicamentos, não tinha, não é? Não tinha, era testar e esperar o tempo passar, porque não tinha recurso terapêutico. Né? Mas a gente fazia algumas campanhas depois de um tempo, de 94, por aí, a gente criou o Camisildo
por causa do Precaju, a ideia do Camisildo foi o Precaju, porque eu achava assim, a gente sair na avenida dando camisinha, dando panfleto, o povo jogava fora. Aí eu pensei numa maneira diferente de fazer prevenção. O Camisildo foi com essa finalidade, aquele carro com a forma de uma camisinha, no sentido de chamar atenção. Uns achavam engraçado, e realmente chamava atenção. Por onde eu passava, parava o Uhum. trânsito, era bem interessante. Então, foi uma maneira criativa. Não esperava ter a repercussão que teve. Aliás, na minha vida profissional, às vezes eu faço algumas coisas e não imagino o que vai acontecer depois, em termos de impacto, né? Então, o Camisildo me levou a prêmios nacionais, Sim, saí no Fantástico, isso. eu tenho no Jornal Nacional, e me parece até hoje é o único carro no mundo que teve essa característica. Alguns estados quiseram copiar, eu mandei as ideias, mas não conseguiu, porque não é fácil. Mas eu nunca patenteei nem nada, porque minha intenção é divulgar e tudo. Depois do Camisildo eu criei um joguinho também para tentar levar para as escolas, sempre procurando um pouco de criatividade, porque prevenção é criatividade. Isso, doutor, eu acho importante o senhor falar sobre o Camisildo, assim, a gente viu que ele foi modernizado, né, mas eu particularmente tenho Achava mais, melhor o outro. tinha mais afinidade, eu acho que a irreverência daquele Camisildo, É né, e do verdade. senhor também estar à frente assim, com aquela cabeça de camisinha também, eu acho que aquilo é um marco, né, Carol, nessa história. Eu entendo que esse modernizado agora, ele consegue ter uma estrutura que o outro não possibilitava, né? E ele é mais funcional hoje, Sim. porque, por exemplo, ele para, agora no Verão Sergipe, ele para, as pessoas entram, Uhum. a gente disponibiliza o autoteste dentro dele, é mais funcional. O outro é mais simbólico. Doutor, me diga uma coisa, existe alguma ação para o carnaval com o Camisildo? Tipo, tem alguma estratégia específica para com o Tem, Camisildo sim, no carnaval? tem. Primeiro, a gente está indo para toda a programação do Verão Sergipe. É uma programação do governo que está circulando várias cidades e a gente está presente. Segundo lugar, a gente cede o Camisildo para os municípios que vão fazer blocos, Uhum. que já se tornou uma tradição, assim, ceder o Camisildo para participar dos eventos. Ele vai na frente e os profissionais vão disponibilizando preservativo, conversando com as pessoas. Então, ele vai participar, já está participando de várias ações. Ô, Carol, aproveitando nessa fala do Dr. Almir, falando sobre prevenção, sobre essas questões, eu queria saber de você, como militante do movimento LGBT, Carol, durante muito tempo você atuou como redutora de danos, né? E aí eu queria aproveitar o público que está assistindo a gente, até para tirar as dúvidas, né? O que é redução de danos? Na verdade, a redução de danos nasce no cuidado à saúde às pessoas que utilizam álcool e outras drogas, né? Mas a gente, né, especificamente. Mas quando a gente fala de redução de danos é você sair no sol e pegar um guarda-chuva. Você reduzir o dano de não pegar sol. Quando a gente parte para a camisinha, a gente, quando faz redução de danos, a gente como é que a gente pode dizer? Se desprende? Se desprende, se despe, se Certo. desnuda de moralismo, né? De tudo de julgamentos, porque você está ali para ouvir, né? A quem traz, que quer falar sobre sua vida e sobre o uso das suas substâncias. E a gente, se não tem a substância, não tem a redução de danos, né? Então, a redução de danos, ela vem nesse foco. Quando a gente fala camisinha redução de danos, é o quê? Fazer sexo é bom. Para você não deixar de fazer o sexo que é bom, reduz o dano para não engravidar, para não talvez pegar um IST. Bota a Uhum. camisinha. Isso é Uhum. a redução de danos.
Você não deixou de ter o prazer de fazer o sexo. Então, é a mesma coisa de você usar droga. A gente não trabalha com proibição ao uso da droga. A redução de danos, ela, ela cuida É da uma orientação. orientação mesmo com o uso da droga. É claro, se a pessoa está já doente de muitas questões, a gente pede para amenizar, parar um pouco para cuidar da saúde, porque aquela pessoa é ela vive com a droga. Uhum. Ela se diverte com a droga. É recreativo para ela. Até porque quando a gente fala quando resolve danos, para pessoas já são doentes. Mas a droga, ela é recreativa para muitas pessoas, muita gente. E que não faz mal. A pessoa se diverte, é feliz com ela, sabe lidar com ela. Então, a redução de dano coloca essa pessoa, a pessoa como foco e não a droga. Que ela tem as suas responsabilidades. Uhum. Ela tem o direito de usar droga, mas ela tem a responsabilidade. Então, a gente está junto para ouvir, para mais ouvir, né? Para a gente saber de todo o contexto, sentar, porque é assim, esse despir, como eu falei, é sentar no chão, na calçada, onde está essas pessoas, né? Que às vezes elas são invisibilizadas pela sociedade, e o redutor de danos ele chega junto, ele faz vínculos para tirar dessas pessoas essas informações e a gente está levando cuidado em saúde, não proibindo, mas colocando ela como responsável pelo uso e que ela tem os direitos também assegurados. Independente de usar droga, ela tem direito à saúde. Sim. É importante, Carol, você fazer essa fala, porque assim, tipo, eu acho que o que você também tenta dizer é falar, tipo, de você entender a pessoa sem julgamentos. Você não tá ali para julgar, né, aquela pessoa enquanto usuário, enquanto tá fazendo. E também a redução de danos, pelo que você diz, é uma estratégia para minimizar realmente os danos, porque o dano vai acontecer, Isso, né? Muitas isso. das vezes a gente sabe que o dano vai acontecer, é inevitável, mas você pode reduzir esses danos. E aí, Carol, aproveitando essa fala, né, que você tá dizendo, eu queria que você falasse, tipo, agora a gente tá no carnaval, né? E é uma época, nesse período do carnavalesco, é o que as pessoas se excedem mais no álcool, né, nas drogas. E, Carol, eu queria saber se você. Quais as estratégias que você diz assim às pessoas que vão usar álcool ou outras drogas, né? Que você orienta nesse para ter essa redução de danos mesmo? É, a gente costuma dizer que, assim, a redução de danos ela não é uma resposta pronta. Ela sempre será um processo, né? E com relação aos cuidados diários que a gente tem, que a gente diz em cada esquina, quanto a álcool, a gente tá ali com os copinhos, tá certo aqui, os copinhos plásticos para não, que é um dos fatores de não misturar Uhum. do copo do outro. Apesar que a gente chega a estar no mesmo litro, na boca, aquela coisa toda. São mais, o pessoal do álcool, eles são mais acessíveis. E por quê? Porque o mesmo copo, às vezes, vai trazer, além da embriaguez, da cirrose que pode ter, do fígado, vai trazer outras doenças que pega na boca um do outro, a tuberculose, Hum. hepatite, tantas outras doenças, entendeu? Então a gente sempre está dizendo, não compartilhar os copos e também muita água. Se alimentar, se, né, tá hidratado sempre, para qualquer pessoa, independente se é um uso, uma pessoa que usa diariamente o álcool ou não. A gente sempre está sempre nessa fala, gente, mas eu vou botar água agora. É água, não compartilhar copos. Isso é questão do álcool. A questão da maconha, a gente sempre tem que ver, procurar quais são as procedimentos que não tenha prensada, misturada, né? Que você escolha uma maconha que seja mais natural de verdade, que não compartilhe também a piteira, que cada Uhum. um tenha a sua própria piteira, para não compartilhar, Ou às né? vezes nem piteira, né, Isso, mulher? Que às vezes tem gente que não usa nem piteira, né? isso é compartilha. Aí, às vezes, a gente está, de tanta gente tá o tempo todo ali fazendo esse vínculo, às vezes a gente trazia, de via as pessoas já, tinha pessoas que construíam seu próprio cachimbo para uso do crack, Uhum. né? Então, a gente tinha esse conselho de não estar misturando as piteiras, o cachimbo, você ter o seu próprio, né? Se é loló, você ter sua própria toalhinha, entendeu? Para você curtir seu recreativo da sua droga sem compartilhar, para não ter pegar outra doença do outro, porque existem várias doenças, porque é o contato que. E teve aí também, né, a pandemia, que era um contato que pegava, e é nessa questão também onde passa que as pessoas perceberam
mesmo sem o uso da droga, esse cuidado, né, de não estar compartilhando, porque aí surgiu, pela pandemia, várias outras doenças que desencadeia a pessoa passar um para o outro com o contato, né? A De cocaína também do mesmo jeito, né, Carol? A questão do cocaína e canudo. canudo, tem gente que na cédula de dinheiro, Sim. né, cartão sujo, procura um lugar limpo para fazer esse uso, né? E sempre a gente está falando, né? Hidratar, se alimentar, porque a pessoa está com o estômago vazio. Aí é pior, a droga pega de uma maneira gritante, né? Então, tá alimentado, tá hidratado, né? Qualquer tipo de droga, mas que se vai usar, use com cuidado. Seja responsável pelo seu uso, né? E caso algum problema, você tem todo o direito de procurar atendimento, né? A saúde, nos postos, de saúde em todo canto, né? Carol, é muito legal você deixar essas informações, né? As pessoas agora vão estar nesse período carnavalesco e com certeza quem vai estar assistindo, né, vai ter já um pouco mais de experiência, de assim, olha, eu não vou compartilhar quem faz a utilização, né? Quem é usuário de álcool e outras drogas já sabe como ter a conduta, né, para utilizar, não só nesse carnaval, mas em outros períodos também. A gente fala muito de carnaval, mas tem pessoas que extravasam em outras épocas do ano sem ser carnaval, sem ter uma festa, né? E aí, Carol, dentro disso, aproveitando você e o doutor Almir aqui, a gente foi para as ruas para saber se as pessoas tinham feito algum sexo casual, se já fizeram sexo casual alguma vez, no carnaval, né? Ver a reação das pessoas e também se as pessoas sabiam se prevenir, né? Se caso tivesse feito um sexo casual, se elas sabem o que fazer após esse sexo casual, doutor Almir. E aí eu vou pedir para soltar aqui para a gente ver, né, esse quadro e depois a gente debater um pouco sobre as respostas desse pessoal. Você já fez sexo casual sem camisinha? Já. Você já fez sexo casual sem camisinha? Já, mas é um erro. Já quando tem uma relação séria com alguma pessoa. Foi em festas de carnaval, eventos de rua? Também. Festa de carnaval, festa de rua. Já fez sexo casual sem camisinha? Não. Não. Tá no carnaval, pintou um clima. Você faria? Sim. Tá no carnaval, pintou um clima, tá sem camisinha. Você faria? Rapaz, depende muito da água, viu? Da cachaça. No dia seguinte, você teve alguma preocupação ou você deixou pra lá, seguiu a vida? Não, tive sim. Tive preocupação. E fiquei medo, lógico, né? No dia seguinte, você ficou preocupado ou seguiu com a vida? Seguir com a vida, né? Mas fica a interrogaçãozinha lá, né? Fica preocupado, é claro. Não, eu sigo com a vida normalmente, porque quando a pessoa tem algo sério com a pessoa, não precisa nem usar, mas é bom você ficar usando pra isso. No dia seguinte, você ficou preocupado ou seguiu com a vida? Muito preocupada. Inclusive, uma semana depois eu fiz exame e tal, eu tomei algumas providências imediatas, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Na verdade, a gente tem que se prevenir sempre, porque quem vê cara bonita não vê doença, né? Procurei fazer os exames, né? STIs. Graças a Deus, não sei, né? Teve aí uma exposição de risco, né? Tu tá no carnaval, tudo sem camisinha. Que métodos você procuraria no dia seguinte? Rapaz, procuraria me precaver e fazer exame, né? Pra ver se tava tudo ok. Que método você procuraria no dia seguinte? Um posto médico. Você conhece a PEP? Não, nunca, não conheço. Não fiz uso. Porque depois disso, posso me prevenir. Você conhece a PEP? Não. Não. Você conhece a PEP? Conheço. Conheço. É como uma prevenção, né? Para que a pessoa sempre esteja protegido para esse tipo de ocasionalidade. Você sabe como funciona a PEP? Não. Ai, gente, vocês viram aí, né, o nosso quadro, né, de externa, e assim, é bem legal que a gente vê muitas respostas complexas, né, mas o importante também é a gente ver como ainda há um desconhecimento muito grande, né, doutor Almir, sobre a PEP, e também algumas respostas que as pessoas ainda não têm uma conscientização realmente do quanto é importante estar se prevenindo fazer o sexo seguro, né, doutor Almir? E aí queria reagir aqui com vocês se tiveram alguma fala que vocês acharam mais interessante ou mais preocupante, né, o que a gente pode estar passando para o pessoal aí em casa. Sobre a PEP, a gente tem trabalhado muito para divulgar na mídia, mas eu sei que as informações que são passadas na mídia tem para algumas pessoas que interessam e tem outros que não interessam. Então, toda vez que a gente passa uma informação
educativa, tem gente que não olha. E tem outros que se interessam. Então, o que não olha fica estagnado, fica sem ter o conhecimento, por escolha própria. A gente tem divulgado bastante a PEP, bastante. E aproveitar quem está acompanhando, a PEP é a profilaxia pós-exposição e é um recurso para reduzir o risco de transmissão do HIV diante de uma falha da camisinha, alguma coisa que falhou. Então a pessoa pode procurar um serviço que tenha PEP. Agora, no carnaval, a gente tem orientado muito isso, assim. A pessoa vai beber, não coloca a camisinha direito, ou a camisinha rompe. Aí, procure a PEP, no máximo 72 horas. O ideal é que procure nas primeiras 2 horas. Vai lá para o Nestor Piva, ou na unidade de saúde aqui do Augusto Franco. No interior são os hospitais regionais. Então a gente tem procurado divulgar bastante a PEP. Outra coisa, nos depoimentos, tem gente que não usa camisinha, é escolha. Qual é o papel nosso? É mostrar o risco, mas a escolha é da pessoa. O papel nosso é mostrar que isso é risco, para que ela possa fazer uma escolha consciente. Não é escolher sem informação. Toda escolha requer uma informação. É muito importante, doutor Almir, você trazer essas informações, né? Porque as pessoas acabam aprendendo também. E é justamente isso que o programa Deu Positivo faz, né? A gente leva informação de qualidade para as pessoas que estão aí em casa, né? Que tem alguma dúvida, que não conhecem algumas questões, exemplo da PEP, né? Então a gente faz questão de todo o programa, todo episódio, a gente tá reforçando essas questões. E aí, Carol, você achou alguma interessante, alguma dessas respostas, alguma pessoa que disse, olha, Duda, achei interessante essa pessoa que falou isso aqui, ou você falar de uma forma geral? Não, eu achei interessante a que não usou a camisinha, disse que é errado, foi procurar, né? Depois, acredito que ela não falou qual foi o tratamento, mas é que tem sido até essa PEP, né? Que é a pós-exposição, né? O doutor Almir Santana depois vai falar da PrEP, que é que está acontecendo muito, o pessoal tá. E aí tá esquecendo a camisinha. Né, toma PrEP, esquece a camisinha. E não é bem assim. Mas eu achei a fala dela muito interessante, porque é uma fala consciente. Ela percebeu que errou, explica que errou, passa informações que as pessoas não façam isso, e ela também está dando o exemplo que ela, né, e ficar com a cabeça maluquinha, foi atrás de fazer o exame, fazer a PEP, alguma coisa que ela falou. Eu achei muito interessante a fala dela. E como o doutor Almir Santana disse, muitos dizem não usa porque isso é uma questão cultural. E existe o quê? Um programa, ONG, tanta coisa para culturar as pessoas a usar camisinha, né? E é um movimento longo e... Né, Carol, assim, a gente ficou... Quando a gente fez, né, a externa, a gente ficou... Acho que a gente sempre debate depois, né? Você viu a resposta de tal pessoa, ó, e falou isso aqui, né? E às vezes tem gente que não fala nem que às vezes as pessoas pensam que o cuidado depois é só o teste, né? Não só foi fazer o teste, não é só testar, a gente tem que pensar também em outras alternativas, em outras questões, né? Agora a gente está vendo essa questão da PEP, que essa informação precisa cada vez mais ser ampliada, mesmo como o doutor Almir está falando, né? Que já está fazendo essa divulgação, mas ainda tem pessoas que realmente não conhecem de forma alguma. O outro rapaz assim, não conheço a PEP, e como é que usa? Não sei. Então, quer dizer, às vezes as pessoas até ouvem falar sobre a PEP, então que já está circulando esse burburinho da PEP e da PrEP, mas na prática as pessoas realmente não sabem como funciona, né, o que é de verdade. E quando faz o sexo sem camisinha, aí no outro dia fazer o exame de HIV. E aí, por mais que o doutor Almir já falou isso milhões de vezes, acho que a gente já que faz parte do movimento sabe disso, mas o geralzão, a população não sabe que não adianta, não tem nada a ver. Tem o período para depois saber daquela data que fez o sexo, né, sem uso do preservativo, quantos dias depois que vai ter que fazer o exame, não é no outro dia.
O interessante é fazer a PEP. Isso, inclusive, em nenhuma das falas aí, doutor, não sei se o senhor percebeu. Uma semana depois eu fui fazer o teste também. Então, essa questão da janela imunológica, né, doutor Almir, que as pessoas fazem uma grande confusão. É muito importante explicar para as pessoas que estão nos acompanhando que existe um tempo. O que é janela imunológica? É um tempo que a pessoa, que o organismo tem para produzir anticorpos e dar no teste. Então, são 30 dias. Então, se a pessoa teve uma relação sexual semana passada e vai fazer o teste, tudo bem, ela faz o teste. Não sou a favor de barrar, não, sabe, Eduarda? Mas sabendo que aquela situação de risco que ela vivenciou naquela semana não vai indicar o teste. O teste vai indicar situações de risco há 30 dias atrás. Então, o teste é importante fazer, mas é importante também orientar que existe esse período chamado janela imunológica. Por falar no teste, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas façam pelo menos uma vez no ano o teste, a depender da vida sexual. Se for uma vida sexual que muda de parceiro e não usa camisinha, 2 ou 3 vezes no ano. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde. Doutor Almir, assim, é muito, muito importante estar trazendo essas questões aqui, né? Assim, realmente, o importante é a pessoa se testar, né? Independente de qualquer coisa. Assim, às vezes o que as pessoas também fazem uma confusão, a exemplo do que o doutor Almir está trazendo aí, da janela imunológica, às vezes a pessoa faz o teste, né? Depois desse sexo de risco, né? De uma prática de risco, e acha que a pessoa foi infectada naquele sexo, né? As pessoas dizem, olha, tá vendo? Foi naquela situação. E às vezes foi realmente essa prática de um mês atrás que a pessoa teve outra relação de risco, né, doutor Almir? É difícil saber quando foi, né? A não ser, por exemplo, se a pessoa só tem um parceiro e aparecer infectada, é lógico que foi daquele parceiro, né? Mas tem a história anterior da vida sexual de cada um. O HIV, por exemplo, ele se manifesta 8 anos, 10 anos depois, a depender da vida da pessoa. A depender da imunidade da pessoa, pode se manifestar ou não, que pode ser infecção silenciosa e só se manifestar quando a pessoa tiver quadro no hospital, uma coisa assim mais avançada. Mas, doutor, essa silenciosa, ela continua passando o vírus, né? É silenciosa, mas o vírus continua no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e pode transmitir. Vai depender da carga viral. Hoje, no início não tinha isso. Hoje tem a questão da carga viral. No início, como não tinha tratamento, o tratamento era só paliativo dos sintomas. Hoje não, hoje tem tratamento contra o HIV, para baixar a carga viral dele. Baixando, a imunidade melhora, a qualidade de vida melhora, tudo melhora. Carol, a gente aproveitando, né, essa fala, a gente falando de carnaval, eu queria saber se você teve alguma história assim interessante nesse período de carnaval, se você teve alguma história mais picante, né, que ficou exposta a algum sexo de risco, né, ou fez sexo sem camisinha, ou sabe de alguém, de alguma pessoa, né, para estar falando aqui pra gente. Na verdade, a questão de... Eu já venho de uma geração do medo, né? Então, quando eu comecei a fazer sexo, já foi com camisinha. Mas a gente, quando fala de camisinha, são várias etapas que você pode fazer sexo com a pessoa. Tem sexo oral, penetração, né? E eu, nas partes de sexo oral, eu nem sempre boto camisinha. Mas nunca deixei de usar camisinha, né? No outro modo. Sendo que eu já tive várias pessoas ao meu lado, em festa, carnaval principalmente, né? Eu adoro Neópolis e tal, de acontecer. Às vezes a camisinha tá ali, mas é a questão do desejo da pessoa e faz sem. Por mais orientação que tenha, né? Eu já presenciei.
Mas eu mesma, assim, eu já tenho medo de fazer assim na rua, porque eu tenho medo já não é da violência em si, né? Eu prefiro ficar ali na minha dancinha, na cervejinha, mas para sair dali, desse Iatão, para ir para um lugar, eu não confio e eu fico com medo, né? Carol, aproveitando também, doutor Mi, eu queria saber, tipo, a gente tá falando aqui das situações do carnaval e a gente sabe, doutor Mi, que no carnaval, em qualquer época do ano, o método mais eficaz, né, de prevenção é a camisinha. Mas a gente sabe, como a gente falou aqui de outras metodologias e outras questões, doutor Mi, eu queria que o senhor falasse quais são os outros métodos de prevenção na folia para além da camisinha, né? Para que o pessoal que está em casa diga assim, olha, eu posso fazer isso aqui além da camisinha, ou posso utilizar a camisinha e mais esse método aqui de prevenção. O principal é a camisinha, porque ela não tem efeito colateral e ela tem dupla proteção. A grande vantagem da camisinha é dupla proteção. Ela protege, no caso da mulher cis, ela protege contra a gravidez, né? E contra as ISTs. Existe o teste. Hoje o teste é uma forma de prevenção, porque fazendo o teste, se der reagente, vai tratar e vai cair a carga viral e vai diminuir a transmissão. Então hoje, teste é prevenção. No Que o passado reagente é o positivo, né, é o doutor Mi? positivo. Então, no passado nós não tínhamos. Nós testávamos só para efeito de dados, tantos casos, mas nós não tínhamos muito recurso a fazer, não é? Existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é uma nova tecnologia que a pessoa vai usar o medicamento para reduzir o risco. A PrEP é para pessoas que se expõem com frequência ao risco. E aí ele toma o medicamento, quando chega, completa 90 dias, acaba, ele vai fazer outro teste de novo. Se ele for pegar a medicação com 90 dias, ele tem que apresentar o teste. Se for pegar a medicação com 60 dias, tem que fazer o teste. O lado bom da PrEP é que pode descobrir outras ISTs. O lado ruim é que ela só previne o HIV. Mas, como há o teste frequente, pode detectar as outras ISTs e tratar. Tratar até mais cedo. Doutor Mi, aproveitando esse período assim carnavalesco, né? Por exemplo, então, aproveitando que tá no carnaval, aí a pessoa se excedeu, teve um sexo de risco, né? No carnaval de Pirambu, né? E já que você falou sobre a PEP, onde está disponível, né? Ela A está PEP certo. nessas cidades, principalmente que tem essa tradição do carnaval, como Não, nem sempre ela está numa cidade do carnaval. Mas ela pode referenciar. Então, por exemplo, Estância tem no Hospital de Estância, a PEP. Não é? Canindé já tem algumas dificuldades, mas Glória tem. Então, Glória pode ser referência para Canindé. Então, onde não tem, mas sempre tem uma referência. A pessoa procura uma unidade de urgência. O SEMAR tem. Eu sei que no carnaval o SEMAR não vai abrir, tem aquele período do feriado. Mas, por outro lado, tem locais de 24 horas, que são as UPAs. Aí tem PEP. então se a pessoa tá em Neópolis, em Pirambu, Cada lugar tem uma referência. Procura o serviço de saúde local e o serviço vai informar onde é que tem a referência. Propriar é uma referência, Socorro é uma referência, Lagarto, Estância. muito bom saber dessas Itabaiana. informações, doutor Almir. Carol, você já teve alguma experiência de uso de PEP? Né? Ou soube alguma pessoa próxima a você que utilizou a PEP? Não, eu nunca usei a PEP, né? Precisei. Eu tenho um amigo que ele usa a PrEP, porque o parceiro dele A pessoa vivendo? é um parceiro vivendo mas assim,
carga viral indetectável, mas se eles querem fazer... Aí tem essa velha história, né? Uso sem a camisinha e usa PrEP. É a prevenção combinada, né, doutor Almir? Prevenção combinada é uma lista de recursos para prevenção, não é? Então, tem gente que opta pela PrEP. Eu recomendo sempre que a PrEP não pode ser para a vida toda, porque ela tem efeitos colaterais. Então é importante usar PrEP, mas aos poucos a pessoa vai incorporando o preservativo na sua vida sexual, porque vai chegar o momento que ele vai ter que parar a PrEP por causa do rim, por causa do fígado. E é importante, né? A gente falou agora de pessoas vivendo, é importante a gente deixar nítido que pessoa vivendo é uma pessoa que tem o vírus do HIV, né, doutor Almir? Porque às vezes as pessoas, o grande público, nem todo mundo sabe do que se trata, né? A gente fica falando aqui e é importante a gente deixar isso aqui nítido. Pessoa vivendo, quando a gente tratar nesse assunto, é a pessoa que vive com um HIV, né? Com essa questão de saúde. E aí, aproveitando que vocês estão aí, tudo ligadinhos aqui no nosso episódio do nosso programa Dê Positivo. Você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento que a gente deu essa pausa, vai lá, se inscreve no nosso canal. E para você que quer estar seguindo as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui mais uma vez, vai estar aparecendo aí na telinha, mas eu gosto de repetir. Você vai entrar no nosso Instagram, @AstraLGBTSE, ou você vai buscar também no nosso canal, no nosso Facebook, ou no nosso Facebook, Astra LGBT Sergipe. Mas se você quiser falar com a gente diretamente em nosso WhatsApp, você vai entrar em contato no número 799-8127-5585. Ou pode entrar em contato com a gente no nosso direct do Instagram. Doutor Almir, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da campanha de prevenção para o carnaval desse ano. Nós começamos antes, como eu falei, nós começamos no Verão Sergipe. Então, todo final de semana, onde tem Verão Sergipe, tem a nossa equipe. No carnaval, nós estamos principalmente apoiando os municípios que vão ter carnaval. Então, vou dar um exemplo. Estância tem um carnaval no Abaísa, a gente vai estar presente. Então, onde a gente não vai estar presente, pelo menos a gente ajudou no repasse de material, no repasse de preservativos. Cada município usa a sua estratégia. E aí nós vamos sempre ajudar. Nós não vamos ter bloco da gente. O bloco mesmo é no Pré-Caju. Mas apoiamos os municípios que realizam blocos com camisildo, com material educativo. Doutor Almir, a gente falando sobre essas campanhas, né? A gente sempre fala assim que é muito importante falar para a população em geral, mas a gente sabe que tem um complicador muito grande quando a gente fala do público jovem, né, doutor Almir? Então é importante cada vez mais a gente realmente estar fomentando essas campanhas para esse público mais jovem que está muito mais exposto, né, às relações sexuais. E a gente também tem uma preocupação muito grande, doutor Almir, hoje em dia com relação às redes sociais, né, os aplicativos que hoje tem uma rotatividade de sexo muito fácil, né, doutor Almir? Então é muito complicado a gente traçar estratégias para estar alcançando esse público, né, Carol? Que a gente sabe que é tudo muito rápido, né? É tudo muito veloz. Então a gente fica cada vez mais realmente falando da importância de estratégias de campanha que também beneficia a população em geral, claro, mas que tem uma estratégia específica para essa população do público mais jovem, né, doutor Almir? É por isso que chama-se populações chaves. São as populações que têm maior prevalência do HIV e que nós temos que focar essas populações, ainda mais sendo jovem, porque o jovem ele é desafiador, ele é às vezes rebelde e quer desafiar, achar que fazer sexo sem camisinha não acontece nada. É bem difícil, então é importante o apoio das escolas para chegar aos jovens.
tudo mais. Da própria família também, né, doutor Almir? De ter esse debate, né, sobre sexo em casa mesmo, sobre sexualidade, sobre essas questões, né, Carol? A gente acha muito importante que as famílias também precisam ter essa conscientização que é preciso falar sobre sexo em casa. E aí, né, a gente tá falando aqui sobre o HIV, doutor Almir, mas aí a gente fez um recorte aqui, eu acho muito importante trazer aqui até pra gente analisar, aproveitar a presença do senhor aqui nesse momento, né? A sífilis, ela tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de sífilis adquirida aumentou 16 vezes entre 2010 e 2021. Só no primeiro semestre de 2022 foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis no país, sendo 79,5 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil de casos de sífilis em gestante e 12 mil casos de sífilis congênita. A gente agora vai ver uns dados da evolução da doença aqui em Sergipe, para a gente estar comentando um pouco aqui, doutor Almir, aproveitar a sua experiência, para a gente estar debatendo sobre esses dados de sífilis. Então, gente, como a gente pode estar aqui acompanhando, né, doutor Almir, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses dados, né? A gente vê que ali é só até 30 de junho de 2023, então não tem até o final do ano de 2023. Mas a gente já vê que são dados alarmantes quando a gente vai vendo essa escalada, né, de 2012 até 2023, metade de 2023. Então, doutor Almir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses casos. Então, a gente tem aí uma série histórica, a gente chama isso de série histórica. Aí é a sífilis adquirida. Sífilis adquirida é a sífilis no adulto. É a sífilis na pessoa adulta. Então, a prevalência é alta. É por isso que termina a sífilis chegando ao bebezinho. Porque às vezes é um adulto que se relaciona com uma mulher cis, engravida, não faz o pré-natal, termina aparecendo a sífilis congênita. Essa é a adquirida. Então, assim, eu recomendo aos municípios que combatam a sífilis em geral. Porque para chegar a prevenir a sífilis no bebê, tem que evitar que a mãe contraia. Então a gente precisa falar muito da sífilis nas unidades básicas de saúde para ver se melhora esse quadro. Doutor Almir, por que os casos de sífilis têm aumentado tanto? Primeiro, que é uma doença muito antiga. Segundo, que hoje se testa mais. Independente até de idade. Então, a gente está testando muito. E em terceiro lugar, uma parte da população que não quer usar camisinha. Aí vai sobrar para sífilis adquirida. É uma parte da população que não quer usar. E isso, se ela fica vulnerável à sífilis, é importante lembrar, quem tem uma ferida no pênis ou na vagina, favorece a transmissão do HIV. Interessante. E tem um detalhe também, que a sífilis, como é uma doença que pode dar lesões na pele, aí a pessoa, por não ter nada na pele, acha que não tem sífilis. Isso também dificulta. A gente vê que é difícil, né, Carol, a gente debater dentro dos espaços sobre essas questões realmente e falar sobre prevenção também para esses públicos-chaves, como o doutor me falou, assim como o do público LGBTQIAPN+, a gente sabe que a gente implica em algumas questões, né, Carol, para a gente estar levando essa conscientização. Né? E aí é importante, Carol, você também visualizar essas escaladas dos casos. Muito grande. Porque funciona também de conscientização nos espaços que você anda, adentra também, ainda com essas questões de redução de danos, também acho muito importante que isso, para nós, é material orgânico para a gente continuar fazendo esse trabalho, né, de prevenção, de conscientização, de sensibilização do uso da camisinha, né, Carol? Com certeza, não só para a questão do HIV, mas para a sífilis, né, que já é mais antiga e está em toda esquina. Pelos dados a gente percebe. Sendo como o doutor Almir Santana fala, né? Os recursos, a tecnologia hoje abre para se fazer mais testes. Tem teste de tudo que é jeito, teste rápido. E com relação a isso, os casos aparecem. Se testa muito, aparece. E é bom porque aí, aparecendo, vai cuidar. E quando não tinha tecnologia, muita gente estava ali passando e repassando
e aumentando até a doença em si, né? Pelo menos tem isso, né? Ter o cuidado, saber e cuidar, Menina, tá tão delicada, tá né? tão assim, falando tão assim. Quase nem ouve, a voz tá quase um sussurro. Tá Não é babado. isso? Gente, a gente tá encaminhando pro nosso final, mas antes da gente ir pro nosso final, né, a gente tem algumas perguntas aqui, doutor Almir, que quando a gente falou assim, ó, a gente vai chamar o doutor Almir, o próximo convidado, as pessoas organizaram, inclusive lá na ONG, algumas pessoas que a gente recebeu, para estar fazendo algumas perguntas aqui, doutor Almir. Então a gente vai fazer um bate-bola de saúde aqui rapidinho com o senhor, doutor Almir. Beijo na boca. Transmite doenças tipo hepatite e sífilis? Pode transmitir principalmente hepatite, mas o beijo na boca em série transmite herpes e uma doença chamada mononucleose, que é a famosa doença do beijo. Por coincidência, ela aumenta no período de carnaval, porque as pessoas brincam muito no carnaval, fazem disputa de quem vai beijar mais. Então, às vezes, a disputa como se fosse um concurso de quem beija mais. Isso Eu não, pode eu não sei se tem a ver, mas a nossa próxima pergunta, doutor Almir, é se o sapinho é um IST. Se isso que o senhor... Não é, né? Sapinho é o fungo. É o nome popular do fungo, que é a monilíase oral. Ela não é IST, mas ela pode indicar que a pessoa está com HIV. Porque ela aparece aonde tem uma imunidade baixa. E a imunidade baixa tem que pesquisar HIV. Ô, doutor Almir, o senhor falou dessa doença do beijo. Quais são os sintomas? Febre, dor no corpo bem intensa, febre alta. A pessoa vai para a cama, não consegue ficar normal. Gânglio no pescoço. Geralmente beijou demais, no outro dia ela aparece. 2 dias, 3 Que cruel, dias. doutor Almir, essa doença. Não pode beijar demais. É Que uma cruel. Beijar demais é no sentido de beijar várias pessoas. Ah, tá. Se for uma muito pessoa contato. só, beije à vontade. Né? Calma. Doutor Almir, a gente tem mais uma perguntinha aqui no nosso bate-bola rapidinho. Ter corrimento é sintoma de IST? Nem sempre. Tem candidíase, por exemplo, vaginal, que pode ter outro sentido. Agora no carnaval, as garotas que ficam durante o dia na praia, com biquíni molhado, o dia todo, pode contrair candidíase. Então, candidíase, corrimento, nem sempre é IST. Carol, temos que trocar nosso biquíni, viu, Carol? A gente Também não pode, pra né, ter o Não perigo podemos da ficar gente ficar molhadas. assim, com esse babadinho, viu, Carol? Olhada só de outro jeito. Doutor Almir, bate bola rapidinho. Fiquei com uma pessoa e no outro dia começou uma coceira no pênis. Pode ser herpes, pode ser principalmente herpes. Ela pode ter contraído a herpes. Vai depender da imunidade. E se aparece a coceira no pênis e tem a história de que não usou camisinha, aí é IST. Então, se a pessoa teve com aquele cavaquinho, então pode ser, né, doutor Almir, um sintoma pode ser, né? Se foi sem camisinha, pode ser. Se foi com camisinha, a gente já tem que pensar em outras opções. Mas Bate bola rapidinho, doutor Almir. Se eu pegar HIV, tem sintomas? nem sempre. Às vezes, um percentual de 20% pode surgir febre, pode surgir uma discreta diarreia, pode surgir dor no corpo, moleza, pode ser já o HIV. Isso se chama infecção aguda pelo HIV. Estamos falando muito isso, porque agora a história, o babado é outro. Agora Vestido de quadrilha. Haja babado. Agora a pessoa vai fazer o teste. Você chega para fazer o teste. Aí pergunta assim: quando foi que você teve relação? Ah, eu tive a semana passada. Você sentiu alguma coisa depois dessa relação? Eu senti uma febre, um pouquinho de diarreia. Já pode ser o HIV. E o teste não acusa. Tá babado. Pode ser o HIV que eu estava com 30 dias. e o teste é não reagente.
e a pessoa já pode ter o HIV. Então a gente precisa falar muito nisso. Chama-se infecção aguda pelo HIV. Nem todo mundo que contrai o HIV tem isso. Tem gente que contraiu o HIV, não acontece nada, e daqui a 8 anos olha ela perdendo peso. Em quanto tempo esse. Ah, uma semana, 2. Se tiver história, transei sem camisinha. E por coincidência, fiquei com febre. Deve ser gripe. Calma. Não pense só na gripe, não. Pense também no HIV. Chama-se infecção aguda. Babado, viu, doutor Almir? Bate bola rapidinho, doutor Almir. Rolou aquele sabãozinho, aquele homoduplação. Posso ter pego alguma doença? Difícil. O sabãozinho, para quem está acompanhando, né? É o sexo sem penetração. Muito difícil contrair uma IST. A não ser se tiver uma feridona da sífilis, que é o chamado cancro duro, e houve o roça-roça. E chato, é DST? Chato pode ser IST. Aí Pode, no sabãozinho dá chato, pega. pode ser IST, sim. Se foi contraído numa relação sexual, o chato pode ser IST, porque o chato é o quê? É um parasita que cola no pelo, né? Da região pubiana, e fica, o bichinho reproduz numa facilidade, é uma coceira miserável. Só o cavaquinho, doutor Almir. Aí tem que cuidar logo, porque senão ele se espalha. Até para outras partes que não seja genital. Gente, então tem que se cuidar. Aproveitar essa conscientização toda que a gente está trazendo aqui para esse período de carnaval, que as pessoas estão mais acesas e querem extravasar, né, Carol? Prevenção nunca é demais. Queria aproveitar esse momento, doutor Almir, já dessas perguntas, e agradecer a sua participação. O senhor sabe do meu carinho, da minha admiração, da gente da Astra, de todo o movimento, de todas as pessoas do Brasil, né? O reconhecimento do trabalho que o senhor faz, não só pelo agora, né? Mas por uma época que a AIDS, o HIV ainda era um terror muito grande. Então, todo o nosso carinho, admiração e respeito. E obrigado por ter aceitado esse convite e ter vindo aqui para estar conversando com a gente um pouquinho. Ok, estamos à disposição. Feliz Carnaval. Feliz Carnaval, Pra né, doutor todos, Almir? né? Carol, Todos e todas. aproveitando esse momento com o doutor Almir aqui se despedindo, queria saber qual a sua mensagem para os foliões não descuidarem da saúde nesse carnaval. Olha, diversão com cuidado, né? Cuidar de si, cuidar do próximo. Muito amor para todo mundo, né? Pra gente continuar se divertindo, a gente continuar feliz, né? Sem violência, né? É o carnaval da paz. A gente vai pra rua pra ser feliz, não pra brigar, né? Então, se a briga tá ali, saiam de perto, né? Ser feliz. E usando camisinha pra não ter problema depois, né? Quem aparecer com namorados, né? Quem for feliz, né? Não sei se eu consigo essa roupa para arranjar algum namorado. Olha, vários pretendentes. Vão custar uma mãe só hoje, então uma Ave coisa Maria. assim. E para tirar isso tudo? Normal. A camisinha. Acontece. Não Patrícia acontece. Dorra já tá acostumada para tirar esse babado. E para mim é uma honra estar aqui ao lado do Tommy Santana, né? Como você falou. É uma personalidade nacional. A gente sabe o trabalho do Tommy Santana, que é referência para todo o Brasil, né? Quando ele fala que o Camisildo chamava a atenção, mas a intenção era chamar a atenção. Eu lembro, o pessoal batia foto com o Camisildo, os turistas iam batia foto, aquele Camisildo, era muita história. E a gente fez muita parceria, né? Enquanto ONG, enquanto movimento social. O doutor Almir Santana está em todo lugar, em todos, com defeito, está na campanha dos caminhoneiros, no meio das estradas. Eu estava no Carnaval de Nióbio, chegava o doutor Almir no Carnaval de Nióbio, estava lá todo meu lado, do meu lado, o doutor Almir Santana chegava. Todos os carnavais, tem blog do Tommy tá lá. Eu acho impressionante a vitalidade, a força e o compromisso que ele tem com esse tema. Eu acho que nós, aqui de Sergipe, a gente é muito sortudo, né? Enquanto trabalho de prevenção e enquanto as ONGs, que ele teve sempre disponível, com tanta ocupação, né? Eu tô
muito feliz de estar aqui ao lado dele. Ai, Hoje. Carol, eu queria também agradecer a você, sabe, do meu carinho, respeito e admiração por você, por seu trabalho, por tudo que você representa, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero também que você continue nessa luta, né, por muito tempo, porque você trabalha as questões de redução de danos. A sua drag, você enquanto drag, traz também essas questões de conscientização e de respeito ao próximo e também fala dessas questões da prevenção, né? O fino trato que você tem de lidar com essas questões mesmo nessas aparições e nesses espaços que você às vezes está contratada como drag ou vai fazer participação, e agradecer o carinho e o respeito que teve de você estar vindo aqui hoje, ter vindo conversar com a gente sobre essas questões que é tão importante para a população em geral. Eu que agradeço. Obrigado, meu amor. Gente, eu quero agradecer a vocês também que ficaram com a gente aqui até agora, né, para estar se informando sobre todas essas questões de prevenção, né, aprendido também. Espero que vocês levem tudo isso que foi dito hoje, vocês guardem na mente quando vocês forem curtir o carnaval aí, aqui em Sergipe, né, onde tem carnavais tradicionais, como Neópolis, Pirambu, Abaís, Barra, Aracaju, e vocês também de fora, que nosso programa também é assistido por outras pessoas que estão lá fora, né, estão em outros lugares, em outros países, não só aqui no Brasil, que a gente sabe que o carnaval é uma festa maravilhosa, mas a gente tem que ter responsabilidade com o outro e, acima de tudo, com nós mesmos. E o importante que a gente sempre deixa aqui, é importante que vocês se testem, faça camisinha, faça camisinha é ótimo, né? Vocês vão fazer camisinha em casa? Usem camisinha, façam o teste, utilizem as novas metodologias de prevenção também, como a PEP, como a PrEP, a prevenção combinada, e que vocês tenham um carnaval de paz, de luz, com muita responsabilidade e prevenção. E antes de estar encerrando, eu quero deixar aqui mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aí, se inscreve no nosso canal, nos segue nas nossas redes sociais, o Instagram é @AstraLGBTSE, o nosso canal no Facebook, o nosso canal no Facebook só quer dizer que é canal, o nosso Facebook é Astra LGBT Sergipe, né? E se você quiser, também vai estar aparecendo aí embaixo o nosso WhatsApp. E vocês, para não estarem perdendo nenhum programa do nosso episódio, nenhum episódio do nosso programa Deu Positivo, se inscrevam e continuem nos acompanhando. Tenham um carnaval de paz e luz e até o próximo nosso programa Deu Positivo.